Hoje em Israel, acordamos com uma notícia muito difícil, e é que ontem Charlie Kirk perdeu a vida após ser baleado nos Estados Unidos. Ele foi um grande defensor de Israel, foi um grande defensor da liberdade, da livre expressão. Ele tinha mais ou menos a minha idade. Ele costumava ir a campi universitários e debater abertamente com as pessoas, porque era um grande defensor da livre expressão, de que você pode trocar ideias, e isso não é algo dramático, e sim uma busca pela liberdade. Esse sempre foi o seu lema, e quero mostrar para vocês um debate que Charlie Kirk teve, por exemplo, em uma universidade na Inglaterra. Me diga, no conflito Israel-Hamas, quem é o mocinho? Acho que o Hamas e o governo israelense são malignos, mas não há justiça. Para mim é uma loucura que esses estudantes woke de hoje coloquem no mesmo nível, no nível ético humano, Israel com um dos grupos mais psicopatas, mais repressivos de toda a história humana, que é o Hamas, e equipará-lo a um dos maiores expoentes da democracia, liberdade, desenvolvimento tecnológico, social e artístico. Acho isso uma loucura, mas essa é a juventude de hoje nos campi universitários. Vamos ver como o debate se desenvolve. São iguais? Há justificativa para matar e mutilar tantos inocentes e crianças? Bem, vamos, é inútil. Vamos ouvi-lo. Não há justificativa. Sr. Kirk, vamos. Por invadir hospitais, bombardear civis e prolongar uma guerra que prejudica seriamente Israel e o Ocidente. O que você disse é um paradoxo. Se atacar civis prejudica Israel, por que Israel faria isso? É ilógico, não é? Esse é um dos grandes argumentos para explicar por que Israel não tem nenhum interesse em atacar civis. Vamos ver como isso continua. Mas isso não é argumento, é uma verdade moral, não? É uma verdade moral que a guerra começou ao matar 1.300 judeus e tomar 200 como reféns. Quando você declara guerra a Israel, espere uma reação, mas deixe-me terminar. Eu deixei você falar. Israel em Simchat Torah, seu dia mais sagrado depois de Yom Kippur e Rosh Hashanah, 50 anos após a Guerra dos 6 Dias. No Shabat, o Hamas invadiu Israel atacando shows, casas em kibbutz e fazendo mais de 200 reféns. Eles sabiam o que faziam, em Gaza. Toda a descrição com Charlie Kirk afirma que ele é Charlie Kirk, certo? O cara alto que está falando. O que ele está escrevendo sobre o Hamas ter ido e atacado shows. Toda essa descrição é uma descrição barata, superficial e simplificada do que o Hamas fez. O que o Hamas fez, qualquer um que tenha visto a compilação de vídeo de 40 e poucos minutos, e há muitos outros vídeos, mas os que colocaram ali, esse vídeo foi mostrado a jornalistas, a pessoas do mundo todo, a políticos. É um vídeo tão forte, tão absurdo, eu não entendo como a mente humana, se é que podemos chamar de humanos as bestas do Hamas, como conseguiram fazer isso. O que Charlie Kirk descreve aí é pouco. Lembram das fotos dos berços? Enfim. Zona urbana densa. É impossível fazer guerra. Eles usam roupas civis, violam Genebra e as forças de defesa de Israel. Não recebem crédito pelo que fazem de bom. Quando salvam a vida de uma criança de Gaza, não recebem reconhecimento. Quando lançam panfletos de advertência, também não recebem crédito. Mas pelo bombardeio... Já presenciei eles se disfarçando de civis. É realmente uma guerra impossível. Israel enfrenta um desafio que nenhum outro país já enfrentou. Muito menos com o padrão imposto a Israel, que não é exigido de nenhum outro país. Locais usados militarmente que, segundo fontes verificadas, o Hamas opera em mesquitas, escolas e hospitais. O país vivia em paz em 6 de outubro. O Hamas iniciou a guerra. Ninguém se incomodou com os civis alemães mortos na Segunda Guerra Mundial. Uma triste verdade da guerra é que civis morrem. Nós não gostamos, mas eles procuraram por isso. O único culpado é a liderança do Hamas. Literalmente a Segunda Guerra Mundial. Não sei se vocês sabiam que a Inglaterra bombardeia, mesmo depois de tudo já ter acabado. O desafio de acabar com os exércitos de Hitler já tinha sido dizimado. Mesmo assim, a Inglaterra bombardeia uma cidade como Dresden, que aqui está na vida, como 25 mil pessoas em um único bombardeio. 25 mil em um único ataque. As pessoas não se perguntaram, mas você tem que atacar só os nazistas? E os civis inocentes de Dresden? Ninguém questionava isso, pois sabiam que o nazismo precisava ser eliminado.
No caso de Israel, por se defender depois de ser invadido. Existe um lado bom e um lado mau. Eu, honestamente... Isso não é a moral de uma criança? Bem, por outro lado... Espera. Curioso como uma criança que vê Israel como bom e Hamas como mal é mais sábia que você em Cambridge. A última frase dele me pareceu muito forte e certeira. Na verdade, no judaísmo temos uma oração que dizemos de manhã, em que dizemos que Deus criou o galo que diferencia entre o dia e a noite. Se o galo pode diferenciar entre o dia e a noite, com mais razão o ser humano pode diferenciar entre o bem e o mal. Chegamos a um ponto em que esses campi universitários estão tão polarizados, tão doutrinados, que não são capazes nem de distinguir o bem do mal. E que, mesmo quando estão diante de ideias diferentes, são capazes de fazer o que fizeram com Charlie Kirk. Vou comentar sobre a polarização do mundo, um caso que conhecemos recentemente. Isso foi no dia 11 de agosto. Ele perdeu a vida. O nome dele era Miguel Uribe Turbay. Devo esclarecer que eu não conheço o que ele fazia, nem o que ele dizia, nem a sua política. Meu ponto ao mencioná-lo é sobre essa selvageria que existe por tentar acabar com pessoas que pensam diferente de você. E vou dizer uma coisa, como judeu, nós somos a cultura do debate. E, também historicamente, conhecemos a brutalidade que envolve não concordar com seu irmão e lutar por isso. No passado, o povo judeu esteve mergulhado em guerras. Por exemplo, no ano 70, quando Roma estava cercando Jerusalém. Os judeus começaram, segundo relata Flávio Josefo, um historiador, a lutar numa guerra civil, a se destruírem entre eles mesmos, aos grupos. Anos antes, na época dos reis asmoneus, havia conflitos entre saduceus e fariseus, que se destruíam mutuamente. O tempo nos ensinou ao povo judeu que o amor entre irmãos é uma das qualidades mais importantes. Como diz o Salmo 133, Hine matov umanaim shevet ashim gam yachad. Que alegria, que bom e que agradável é que os irmãos se sentem juntos. Por isso, o povo judeu aprendeu ao longo da história o valor da união, mesmo com opiniões diferentes. Existe um ditado: 2 judeus, 3 opiniões. Ou seja, somos naturalmente um povo plural com muitas ideias diferentes. Mas isso não justifica nos destruirmos. Essa é a realidade em muitos lugares. Agora, quero mostrar um vídeo de Miguel Uribe Turbay. Manifesto minha solidariedade com todo o povo e o Estado de Israel. Condeno e rejeito os ataques terroristas contra seus cidadãos. Como falei, não sei muito da política interna da Colômbia, mas ele também foi um defensor do povo judeu contra o antissemitismo que está acontecendo neste momento na Colômbia, que o governo atual, que é liderado por Gustavo Petro, devo dizer que a grande diferença entre as ações nefastas desse governo e o povo. E muitos de vocês que são da Colômbia, recebo muitas mensagens de apoio, dizendo que estão seriamente em desacordo com as atitudes dele. Inclusive, pessoas que votaram inicialmente no Petro sabem que seu viés antissemita e seu ódio por Israel não tem justificativa. Voltando ao assunto do Charlie Kirk, quero falar com vocês sobre uma crítica muito forte que ele fez a respeito de um ataque que aconteceu em uma escola de crianças, numa escola católica em Minneapolis, por esse cara chamado Robin Westman, que ele foi o agressor, que ele atacou essas crianças, tirando várias crianças da escola, e no seu armamento ele tinha esse tipo de frases. A propósito, como vocês podem ver, é um homem que se identificava como mulher. Vocês sabem, essa é a tendência atual no Ocidente. Mas o ponto é que ele tinha na arma com a qual cometeu esses ataques contra crianças inocentes em uma escola católica. Tinha esse tipo de palavras. 6 milhões não foram suficientes. Ele está se referindo aos judeus no Holocausto, ele diz que não foram suficientes. Ou, por exemplo, Israel tem que cair. Entende? Porque qual seria a relação? O que tem a ver uma pessoa trans, que supostamente na esquerda que ele tenta representar, é como vocês sabem, é um pluralismo, e não sei, defender os direitos humanos e não pensar. E até defender crianças, porque tanto que tem defendido, por exemplo, a questão de Gaza e tudo isso. Porque as crianças eles são como o ápice do argumento do Hamas, que por isso tem que defender o Hamas. Como essas pessoas dizem que 6 milhões não foram suficientes e ainda atacam a escola de crianças. Católicos, porque certamente o catolicismo
sendo uma religião que não vê com bons olhos a questão trans? Sim, provavelmente por isso. Vão e cometem atrocidades como essa na escola. E isso também foi o que aconteceu com Charlie Kirk. Essa é uma das últimas fotos dele, usando a camiseta do dia em que foi atacado, com a frase liberdade. O fato de cometer esse tipo de atrocidades são coisas que acontecem na mente desse tipo de radical. Por exemplo, na religião do Islã, no Islã, vocês sabem que Maomé, ele mandou executar e executou pessoas que faziam poesia contra ele, por exemplo, mulheres. Havia uma mulher que fez um poema criticando-o porque não concordava com sua teologia islâmica. E por criticá-lo, ela foi executada. Maomé. Então, se Maomé em seu sistema, porque lembro a vocês que Maomé, aos olhos do Islã, ele é ma'asum, ou seja, uma pessoa perfeita. E como é perfeito, deve ser emulado. Então, se Maomé era perfeito e ele executava pessoas que o criticavam, até mesmo fazendo poemas, com mais razão ainda, hoje em dia, para a religião deles, seria muito permitido cometer esse tipo de ataque. Hoje gravo este vídeo para vocês em 11 de setembro de 2025, uma data muito forte para a memória coletiva dos Estados Unidos. Hoje em dia, a nova geração esqueceu o que aconteceu naquele momento, e a luta que Israel está enfrentando hoje não é diferente dos eventos que os Estados Unidos sofreram. Trata-se do mesmo radicalismo contra a liberdade. E quero falar sobre o pensador que citei. O nome dele é Dr. Francisco Hill White. Convido vocês a ver este vídeo, onde ele explica a luta de Israel. O vídeo se chama O Judaísmo Salvou o Ocidente, com o Dr. Francisco Hill White. E ele apresenta sua teoria, que é o semitismo versus o antissemitismo. Antissemitismo geralmente é entendido como o ódio aos judeus. Mas na teoria do Dr. Francisco Hill White, que eu deixo aqui na tela, ele é um antropólogo, um intelectual hispano-falante, que também fala inglês perfeitamente, porque foi estudante, esteve na academia americana durante vários anos. E o que ele propõe é que o semitismo é como esse motor no mundo, na sociedade, nas pessoas, que impulsiona a existência da liberdade. E essa liberdade humana, a liberdade de expressão, que o mundo seja melhor, ou seja, que aspira a uma humanidade melhor. E isso vem sendo representado por um grupo de pessoas que conservam essa ideologia e que têm transmitido essa ideologia. Neste caso, os judeus, que nós judeus carregamos esse, digamos, semitismo, que poderíamos dizer que foi uma revolução, digamos, nos tempos de Sargão de Acade, contra os corruptos, contra as tiranias, e que até hoje existe o antissemitismo, que não deve ser entendido apenas como ódio aos judeus, que também, mas deve ser entendido como ódio ao semitismo. A ideia de que o mundo pode ser livre é explicada pelo Dr. Francisco Hill White, de que existe o ethos, de que o povo judeu somos um povo que nasce de uma rebelião de escravos, ou seja, esses escravos que vão para a liberdade, esse é o ethos do povo judeu. É como se a ideia do povo judeu orbitasse em torno disso. É na saída do Egito, justamente por causa da liberdade e tudo isso, e justamente ao longo da história existem regimes, existem tiranos que tentam esmagar o povo judeu justamente porque não querem essa ideia. Quando pessoas buscam controle total e subjugar a sociedade, querem se sobrepor. Então vem o povo judeu como uma ameaça, vem como uma ameaça a pessoas que têm valores de liberdade, e é por isso que o que aconteceu com Charlie Kirk não é coincidência, justamente porque ele estava alinhado com Israel. E pessoas que queriam silenciá-lo, geralmente são pessoas contrárias. Quero falar um pouco sobre isso, talvez vocês já tenham visto nas notícias. Foi um caso, e não quero misturar assuntos, só para dar uma conclusão interessante para vocês, de como uma sociedade reage diante desse tipo de barbárie. Na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, em Charlotte, o que aconteceu foi que esse cara atacou uma refugiada ucraniana, Irina Zarutska. Ele a esfaqueou e tirou a vida dela. Quero contar também sobre o ataque recente na estação de ônibus de Ramó. Recentemente, 2 terroristas palestinos atacaram civis israelenses, ferindo 21 pessoas e matando 6, incluindo intencionalmente o espanhol Yaakov Pinto. Que Hashem vingue seu sangue. E em um dos vídeos que mostrei para vocês,
compartilho o vídeo onde mostro o que aconteceu nesse ataque, em que em um dos vídeos é possível ver um taxista ajudando uma senhora idosa a sair do táxi. Mesmo quando as balas estão voando a centímetros da cabeça dele, mesmo as balas estão atingindo ao lado dele, essa pessoa, esse taxista, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele abre a porta para a senhora de mais de 80 anos e a acompanha para que escape da cena onde metralham pessoas. Também mostrei para vocês neste vídeo onde as câmeras de segurança mostram que as primeiras pessoas já reagiram. Em Israel andamos armados para nossa proteção, pois essa é a realidade daqui. Não somos ingênuos, conhecemos nossos vizinhos, sabemos o que eles querem contra nós. E dá para ver nas câmeras de segurança já os primeiros civis, ortodoxos, ultra-ortodoxos, sacando para... E foi assim que neutralizaram esses terroristas nos primeiros segundos. Se não, teria sido muito, muito pior. E o que quero dizer aqui é a grande diferença entre essas duas cenas. Existe uma geração que pode ser simplesmente apática. Isso é depois de terem atacado a garota, certo? Aqui a garota já está sangrando sem perceber. Aqui é depois de terem atacado e ninguém fez nada. O homem se levantou e saiu como se nada tivesse ocorrido. Em Israel não é assim. Somos uma sociedade marcada por experiências históricas e recentes, pelos momentos que vivemos. O taxista fará o que for preciso para salvar a vida de uma mulher de 80 anos. É isso que vai acontecer em Israel. E as pessoas que puderem ajudar e que tiverem uma arma vão ir. É isso que mostro no vídeo. Assistam e vejam a descrição. Mas dá para ver que, nos primeiros segundos, já há forças de segurança indo em direção ao objetivo. Não fugindo do objetivo, mas indo. Então, essa é a grande diferença entre as duas sociedades que estão sendo cultivadas. Como é que diz o ditado? Tempos difíceis fazem homens fortes, tempos fáceis fazem homens fracos. Vi isso nos Estados Unidos, Europa e América Latina. Vemos uma geração que não tem essa pele de aço, que se você desafia a ideia deles, eles ficam tensos e estão dispostos a acabar com a sua vida. Como foi o caso de Charlie Kirk, por pensar diferente. Pessoas que se ofendem se você as chama por um apelido diferente. Pessoas que, ou seja, é uma geração, como dizem, de cristal, mas perigosa. Um cristal que também corta, porque se o cristal se quebra, pode te cortar. E foi isso que aconteceu com Charlie Kirk. Já em Israel, a história é outra. O que a nossa geração teve que viver está fazendo com que cresça uma geração muito mais forte, muito mais resiliente. Pensem que pessoas que participaram de operações militares, que defenderam Israel, que se expuseram de formas tão tensas, em situações tão estressantes, isso desenvolveu em nós uma maior capacidade de resiliência, uma maior capacidade de sermos determinados pelos nossos objetivos, de saber proteger mais. Pensem, por exemplo, meus irmãos que são mais novos do que eu, pessoas que estão agora no exército de Israel, com 18 anos de idade, combatendo em frentes tão extensas. Toda essa situação está nos levando a ser uma sociedade em que, como diz aquele ditado que já mencionei, tempos difíceis fazem homens fortes. Mas ser duro não é necessariamente algo ruim, não necessariamente. Ser duro também pode ser algo bom, que pode ser usado para construir uma sociedade melhor e não uma sociedade tão distorcida como o que está acontecendo em muitos lugares do Ocidente. Por isso, eu convido vocês a apoiarem Israel. Aqueles que estão do lado de Israel são justamente aqueles que estão do lado da liberdade, da livre expressão, de um mercado livre para as pessoas. De que você não seja discriminado pela sua cor ou por seu... Isso não existe no mundo das pessoas que estamos do lado de Israel, do lado dos opressores do antissemitismo. É justamente isso que eles procuram. Um mundo de opressão e censura, onde pensar diferente leva ao que aconteceu com Charlie Kirk, que Hashem vingue seu sangue. Isso não permitiremos, e por isso convido vocês a apoiarem Israel. Nós vamos triunfar. O bem sempre triunfa. A humanidade não vai ser capaz de se conter diante da maldade. E por isso nós vamos triunfar. Assim tem sido ao longo da história. Pensem que ao longo da história sempre se catalogou em tempo real como os maus aos judeus, mas os bons aos tiranos. Depois, quando a história avança e as pessoas olham para trás, dizem, nossa, aqueles antissemitas foram os maus. Por exemplo, quando os judeus foram oprimidos nas cruzadas, quando foram expulsos, todas essas perseguições.
Também hoje muitas pessoas verão os judeus como maus pelo que estão fazendo em Gaza no futuro. Vão agradecer que Israel lutou nesta guerra. Vão agradecer que estamos colocando isso na mesa, e isso foi entendido por pessoas como Charlie Kirk. Que a Hashem abençoe sua memória e que realmente nós também façamos nossa parte para que o mundo seja livre. Envio saudações a vocês de Israel.